Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Câmara homenageia protetor de animais em solenidade. Trem da CPTM ao aeroporto de Guarulhos deve iniciar operação em dezembro. Eliminação da elefantíase estimula Brasil a superar outras doenças até 2030. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Santuário Nacional. Brasil tem posição central no tráfico de animais, diz delegado ambientalista. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. A Câmara de Taubaté homenageou o defensor da causa animal, professor Leonardo Monteiro Chechel, na sessão do dia 1º de outubro. E a estagiária Ariane Viana conta um pouco sobre a história do homenageado. O defensor da causa animal, professor Leonardo Monteiro Chechel, recebeu do vereador Douglas Carbone uma homenagem pelo Dia dos Protetores dos Animais. Leonardo é graduado e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC. Além disso, é especialista em Direito Público da Economia e Regulação Pública pelas universidades de Coimbra e Salgado de Oliveira, e em Direito Público pela Universidade de Brasília. Trabalha como procurador na Advocacia Geral da União e professor de Direito Civil na Universidade de Taubaté. Fundou, em 2017, a ONG Chico Pata e atua na ressocialização e adoção de animais abrigados no Centro de Controle de Zoonose, CCZ, de Taubaté. Ao receber o diploma, Leonardo afirmou que a ressocialização do animal é o trabalho mais difícil, pois há muitos que chegam no CCZ e não deixam os protetores chegarem perto, devido ao medo que têm do ser humano. Isso requer algum tempo do lado do animal para que ele possa ser reintegrado e colocado à adoção. Parabéns ao homenageado por esse reconhecimento. E obrigada também, Ariane, pelas informações. E se você que nos acompanha quiser ver a entrega dessa homenagem, o vídeo completo está disponível no nosso canal do YouTube e Facebook. Basta você buscar pela sessão ordinária de número 152. E seguimos o Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com movimento na altura de Pindamonhangaba, sentido Taubaté, em razão do trânsito de veículos pesados na pista. A estrada está com bastante neblina também, o que dificulta a visibilidade do motorista. Então, atenção! Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento tranquilo nos dois sentidos da pista. Atenção com a estrada molhada. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão, ambos em São José dos Campos. O primeiro deles no quilômetro 136, na altura de Eugênio de Melo, e outro no quilômetro 144, à altura do bairro Vista Verde, ambos em razão do volume de veículos na estrada. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Essas são imagens do quilômetro 110, aqui à altura de Taubaté. O trânsito já está um pouco mais intenso. Logo no início da manhã estava um pouquinho mais tranquilo. Agora a gente já observa um volume maior de veículos, tanto no sentido Rio de Janeiro, que é o lado esquerdo da tela, para você que nos acompanha, quanto o sentido São Paulo, ali o lado direito. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E faltam somente 3 dias para as eleições. A votação acontece no próximo domingo, dia 6. E as sessões vão estar abertas para os eleitores no horário das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E a partir desse horário, às 5 horas, a TV Câmara entra no ar ao vivo para levar até você a apuração dos votos. E a gente conversa sobre esse assunto com o nosso repórter Lincoln Santiago. Já é tradição por aqui. A TV Câmara Taubaté vai apresentar a apuração dos resultados eleitorais no domingo, 6 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, com muita informação jornalística ao vivo e a análise de convidados. A equipe vai estar no estúdio e nas ruas,
para levar até você os principais fatos desse dia imprescindível para a democracia brasileira, em que o eleitor escolhe quem vai ser seu representante nos próximos 4 anos. Desde 2008, a TV Câmara mostra os resultados ao vivo no final do dia, permitindo ao cidadão conhecer o eleito tão logo seja anunciado o nome pela Justiça Eleitoral. Esse trabalho prosseguiu nas eleições seguintes, em 2012, 2016 e 2020, chegando agora à 5ª eleição sucessiva. Fica o convite, domingo, 6 de outubro, a partir das 5 horas da tarde, sintonize o canal 4.2 ou busque a TV Câmara Taubaté no YouTube e Facebook, @TVC Taubaté, e acompanhe ao vivo a cobertura completa das eleições 2024. Obrigada, Lincoln. E hoje termina a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E é o último dia também para a realização de debates e comícios, segundo o calendário eleitoral. Desejamos a todos um bom domingo de votação. E você, me conta, tá pronto para votar nesse domingo? Já decidiu o seu voto? Lembre-se que o voto é secreto e que somente você sabe da sua escolha. Por isso, faça uma opção consciente. E eu tenho uma dica. Leve os números anotados em um papel para você não esquecer na hora do voto. E eu te convido também a participar aqui do nosso Boletim Câmara, enviando a sua opinião sobre os assuntos que nós trazemos aqui e também sugerindo temas para nós debatermos no Boletim Câmara. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Trem da CPTM, que leva aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos, deve começar a funcionar em dezembro. Quem traz mais informações é o repórter Lucas Levin. O terceiro e último trem do projeto foi entregue nesta semana e teve de ser içado com guindaste até a plataforma. A previsão é que o projeto pronto seja entregue em meados de outubro à GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional. O sistema que liga a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi inicialmente prometido para o primeiro trimestre do ano. Depois, o prazo passou para o segundo semestre e, na semana passada, a GRU Airport confirmou que será até o fim de 2024. A operação comercial deve ter início aos poucos, com ampliações escalonadas de horário para a saída, e poderá ter 2 trens circulando simultaneamente, enquanto um ficará como reserva, mas com um rodízio de funcionamento. Obrigada, Lucas. E lembrando que esse sistema está em fase de testes e ainda não há uma data de inauguração confirmada. E ainda falando sobre mobilidade urbana, Taubaté terá gratuidade no transporte coletivo de passageiros nos dias 6 de outubro, que é o primeiro turno das eleições, e dia 27 de outubro, caso tenha segundo turno do pleito. A suspensão da cobrança das passagens de ônibus da cidade está prevista através de decreto publicado no dia 24 de setembro no Diário Oficial do município. A isenção das tarifas acontece das 7 da manhã às 6 horas da tarde nos 2 dias, com a apresentação do título de eleitor. O decreto também prevê que o serviço opere com a mesma frequência dos dias úteis, ou seja, com o mesmo número de linhas e de ônibus. A medida segue uma recomendação do Supremo Tribunal Federal para facilitar o acesso dos eleitores à urna, considerando que o voto é obrigatório para eleitores de 18 a 70 anos de idade. E agora nós vamos falar sobre saúde. A elefantíase não é mais considerada um problema de saúde pública no território brasileiro. Esse é o primeiro passo para o país bater a meta de superar outras doenças até 2030. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto. Uma boa notícia para a saúde pública brasileira. A filariose linfática, mais conhecida como elefantíase, foi oficialmente eliminada do nosso país. Considerada uma das maiores causas globais de incapacidade permanente ou de longo prazo, a doença é transmitida pelo mosquito Culex, o pernilongo comum, que ao picar o ser humano repassa o parasita. Entre os possíveis sintomas estão um acúmulo anormal de líquido nos membros e outras partes do corpo, o que deixa o paciente em uma condição dolorosa, desfigurante e incapacitante.
além de ter que lidar com preconceito e discriminação. A filariose linfática permanecia endêmica apenas na região metropolitana do Recife, mas o último caso confirmado, segundo o Ministério da Saúde, foi registrado em 2017. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil agora se une a outros 19 países e territórios que também foram certificados pela eliminação da elefantíase como problema de saúde pública. Nas Américas, sobraram apenas 3 países classificados como endêmicos: República Dominicana, Guiana e Haiti. Além de se tornar o 20º país a ser validado pela eliminação da filariose linfática como problema de saúde pública, o Brasil também se tornou o 53º país a acabar com pelo menos uma doença tropical negligenciada. A meta definida pela OMS é eliminar pelo menos 20 dessas doenças até 2030. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente, Ethel Maciel, no ano passado foi criado um comitê com 9 ministérios para lutar pelo fim desta e de outras doenças no Brasil, como a tuberculose, a malária e a oncocercose, que afeta especialmente a população Yanomami. Volto com vocês. A Organização Mundial de Saúde parabenizou o Brasil pela eliminação da filariose linfática, como a Tânia explicou, popularmente conhecida como a elefantíase. Em nota, ela afirmou que, abre aspas, eliminar uma doença é uma conquista importante e que exige um compromisso inabalável. Obrigada, Tânia, pelas informações. E os apostadores com dinheiro depositado em bets irregulares têm até o dia 10 de outubro para retirarem esses valores. A partir do dia 11, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai derrubar o acesso a cerca de 600 páginas que não pediram autorização ao Ministério da Fazenda para operarem aqui no Brasil. A lista com as 199 marcas autorizadas a operar no país foi publicada pelo Ministério da Fazenda. Com isso, o usuário deverá consultar essa lista para ver se o site ou a empresa está nela. Caso não esteja, o dinheiro está depositado em um site irregular e deverá ser retirado para não trazer prejuízo ao apostador. Para sacar o dinheiro, o apostador deverá fazer login no aplicativo ou no site da aposta, clicar na área em que aparece o saldo e depois na opção de saque. Em seguida, é necessário confirmar o valor a ser retirado, no caso, o saldo total, e também informar a conta bancária para onde o dinheiro deverá ser enviado. O usuário terá a opção de receber o dinheiro via Pix ou por transferência eletrônica, o TED. Caso o usuário peça a retirada e não receba o dinheiro, deve acionar o suporte do aplicativo antes do banimento definitivo do país. Se o saldo não for depositado, a primeira opção é registrar queixa em um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo. Se não houver resposta, aumentam as chances de o apostador ter sido vítima de fraude. Nesse caso, o processo passa para a esfera criminal. O usuário deverá registrar uma ocorrência policial e procurar o Ministério Público, que pode identificar pedidos de ressarcimento para um mesmo site e registrar uma ação judicial coletiva. Dia 12 de outubro está chegando e a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Santuário Nacional de Aparecida 2024. O objetivo da operação é garantir a segurança dos milhares de romeiros que anualmente se dirigem ao Santuário Nacional durante o mês de celebração do Dia da Padroeira. Quem traz mais informações para nós é o repórter Lucas Levin. Todos os anos, na primeira quinzena de outubro, a rodovia Presidente Dutra recebe uma grande quantidade de pessoas que realizam a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de veículos, ciclistas e pedestres em toda a região. Em 2023, neste período, foram contabilizados mais de 30 mil romeiros que seguiram até a Basílica. Neste ano, a atenção deverá ser ainda maior devido à presença de grande quantidade de obras ao longo da rodovia, principalmente nas regiões de Guarulhos e São José dos Campos. Para a operação, a PRF irá reforçar o efetivo na região com policiais de diversos estados do país, realizando trabalhos de fiscalização, combate à criminalidade e educação para o trânsito, no sentido de orientar o cidadão a adotar condutas mais conscientes em busca da redução da violência no trânsito.
Além das viaturas 4 rodas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da rodovia, a PRF também contará com bases móveis ao longo da Via Dutra para prestar apoio e auxiliar os romeiros. Para que sejam alcançados os objetivos da operação e também pensando na segurança dos peregrinos e de todos os usuários que percorrem a rodovia nesse período, a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando em parceria com o Santuário Nacional de Aparecida, com as prefeituras da região do Vale do Paraíba e também com as demais forças de segurança pública. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: incêndio destrói área de 10 mil metros em Taubaté. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma área de vegetação no bairro Santa Teresa, próximo à fábrica da Volkswagen. Foram utilizados cerca de 22 mil litros de água para controlar o incêndio. O fogo foi extinto e a área foi deixada em segurança. Não houve relatos de vítimas ou danos a estruturas próximas. O G1 traz como manchete: pesquisa IPEC em Taubaté. Lula tem aprovação de 26% da população. Avaliação positiva do governador Tarcísio é de 48%. Pesquisa IPEC ouviu 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: proporção de candidatas a prefeita cresce mais na direita, mas a esquerda mantém a dianteira. Presença de mulheres cresceu 3 pontos percentuais, chegando a 15%. Na esquerda, elas são 17% das candidaturas. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil: falta um mês para o Enem. O que estudar e o que evitar? Os estudantes também não podem focar exclusivamente nas matérias favoritas, pois a prática da redação e a resolução de exercícios de outras disciplinas são essenciais neste momento. É o que pode te diferenciar dos outros candidatos. Um delegado ambientalista do Paraná afirmou que o Brasil está na posição central do tráfico de animais. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas pelo portal ONU News. No mês de setembro, a Organização das Nações Unidas realizou a Cúpula do Futuro, evento que reuniu líderes dos 193 Estados-membros para estabelecer um novo consenso internacional sobre a forma de melhorar o presente e proteger o futuro da humanidade. Em meio a esses debates, o delegado ambientalista Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, trouxe o tema da crise causada pelo tráfico de animais. Ele afirmou que esta é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo, atrás somente do tráfico de drogas e de armas, e que isso fragiliza a biodiversidade e o equilíbrio dos nossos ecossistemas, com impactos inclusive nas mudanças climáticas. Segundo Dias, o Brasil ocupa uma posição central no fornecimento de diversas espécies da vida selvagem, tanto para fins de biopirataria como para pesquisas ilegais. Ele explica que o tráfico de barbatanas de tubarão para a culinária é muito presente no país, assim como o de rãs amazônicas venenosas, utilizadas para pesquisa e fins estéticos, e o tráfico de araras, que são levadas nos aeroportos ainda dentro dos ovos. Em relação a operações recentes no Brasil, o delegado afirmou que foram apreendidas mais de 28 toneladas de barbatanas. Ele também compartilhou os detalhes da investigação que prendeu um grupo composto por mais de 20 mil membros, que traficava animais nas redes sociais. Mais de 3 mil animais ao longo dessa operação já foram recuperados e destinados para santuários ou soltos na natureza. Volto com vocês aí no estúdio. Outro problema relatado pelo delegado é que muitas pessoas desejam ter um animal selvagem como animal de estimação por influência das redes sociais. É importante lembrar que manter um desses animais em casa sem a devida permissão, licença ou autorização é proibido por lei. Além disso, todos os animais precisam de cuidados específicos, como alimentação, ambiente saudável, umidade e temperatura, dentre outros fatores.
Por isso, ter um animal, seja ele doméstico ou selvagem, requer compromisso e muita responsabilidade por parte do tutor. E agora nós trazemos uma notícia recente. O jornalista Cid Moreira faleceu hoje aos 97 anos. Ele foi o primeiro âncora do Jornal Nacional. Ele estava internado há cerca de um mês com problemas nos rins. Nós desejamos nossas condolências à família do jornalista. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa quinta-feira, Taubaté vai ter uma tarde com o céu nublado. A possibilidade de chuva é de 75% e o tempo não abre à noite. As temperaturas podem variar entre 18 e 31 graus. Os ventos podem chegar a 9 km por hora e a umidade do ar a 47%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h01 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E não é porque choveu que nós podemos nos descuidar, viu? Ainda precisa de muita chuva para que a umidade e a qualidade do ar fiquem plenamente satisfatórias para a nossa saúde. Então, os cuidados permanecem. Beber bastante líquido e evitar exposição solar e prática de exercícios físicos também nos horários mais quentes e secos do dia. Hoje o clima fica um pouquinho mais ameno, um respiro para a nossa saúde. E agora vamos ao nosso especial Eleições. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai instalar 51 sessões eleitorais em estabelecimentos prisionais e unidades de internação, distribuídas em 27 municípios do estado. Cada sessão vai contar com 3 mesários indicados por instituições parceiras do tribunal que permitirão que 2.729 presos provisórios e jovens internos exerçam seu direito de voto nas eleições 2024. Na região do Vale do Paraíba, os municípios que vão contar com as sessões eleitorais especiais são Caraguatatuba, Taubaté e Tremembé. Presos provisórios são aqueles sem condenação criminal transitada em julgado, enquanto os jovens internos são as pessoas que praticam infração quando menores de idade. No caso deles, eles são submetidos a medidas socioeducativas de internação ou internação provisória, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito de voto é garantido a eles porque não há suspensão dos direitos políticos nesses 2 casos. As sessões eleitorais em estabelecimentos prisionais são similares às das escolas, tanto com relação ao layout, com mesas, cadeiras e cabina de votação em uma sala, quanto aos procedimentos, que são os mesmos adotados em outros locais de votação. Aqui na região, um dos locais onde as sessões são tradicionalmente montadas é Tremembé, que abriga 5 presídios esse ano. Ou melhor, que abriga 5 presídios. Esse ano vai haver eleição em 2 deles. Na Penitenciária Feminina 2, com 29 eleitoras aptas a votar, e na Penitenciária Masculina Dr. Tarcísio Leonce Pinheiro Sintra, onde votam 46 eleitores. E depois de bons resultados nas Olimpíadas, o time Brasil continua com tudo. Já conquistou 34 medalhas nos 2 primeiros dias de competição do Sul-Americano de natação. Dessas, 18 são de ouro. Além dos campeões individuais, o país também levou ouro nos revezamentos, 4x200 livre, feminino e masculino, no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, na Colômbia. Todos os atletas que nadaram as eliminatórias se classificaram para a disputa de medalha. O Brasil chegou como um dos times a serem batidos e confirmou o favoritismo logo no primeiro dia. Natália Almeida e Bruna Leme, nos 200 medley feminino, empataram em primeiro lugar com um tempo impressionante de 2 minutos 17 segundos e 85 centésimos. Assim, as 2 brasileiras dividiram o lugar mais alto do pódio e fizeram história na competição.
Ao todo, foram 9 ouros só no primeiro dia. Até o momento, o Brasil já soma 54 medalhas no Sul-Americano. E a competição ainda continua até o próximo dia 7 de outubro. Então, boa sorte aos nossos atletas, que os bons ventos continuem soprando, né? Essas conquistas são resultado de muito trabalho e dedicação. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Amanhã, dia 4 de outubro, é feriado municipal, dia de São Francisco das Chagas, que é padroeiro aqui da nossa cidade. Mas a gente vai ter boletim Câmara, hein? Então eu te encontro a partir das 9h30 da manhã, aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais!